A rede pública de saúde está preparada para o inverno, secretário Gabardo? Bem, acho que nós fizemos a nossa parte. Nesse período de preparação para o inverno, nós conseguimos vacinar quase 90% da nossa população considerada de grupos prioritários, não é? As unidades de saúde do Rio Grande do Sul estão bem equipadas. Nós temos aí mais de quase 70%, 80% da população coberta por equipes de saúde da família, uma rede básica muito extensa. Nós acreditamos que estamos preparados para o inverno. E também porque esse inverno tem sido um pouco diferente do ano passado. Felizmente, os vírus que estão circulando nas pessoas que adoeceram até o momento não são os mais graves, não são os vírus H1N1, que são aqueles que trazem maior letalidade, maior número de internações, casos mais graves, e o número de óbitos também aumenta bastante quando a gente tem H1N1. Secretário, chega essa época do ano e a gente sempre registra queixas dos nossos ouvintes quanto à superlotação de emergências, principalmente. Como vocês estão monitorando isso? Como está a situação dos hospitais, os principais aí na capital e também no interior do estado? Há uma concentração sempre histórica nas emergências de Porto Alegre. As emergências de Porto Alegre, isso não é só para o atendimento do Sistema Único de Saúde. Infelizmente, até mesmo para quem tem convênios, muitas vezes ele precisa aguardar um tempo razoável nas unidades ou nos locais onde busca atendimento de urgência. A saída para isso, na rede pública, não tem outra. Nós precisamos aumentar a cobertura no atendimento primário nas unidades básicas de saúde. Então, nós precisamos de medidas como as que estão sendo tomadas aqui em Porto Alegre, principalmente com a ampliação do horário de atendimento. Isso é fundamental. O grande problema é que as pessoas, ao final da tarde, início da noite, quando detectam alguém da família que está doente, ou o filho que está doente, ou a esposa que não está bem, esses são os horários que é uma concentração maior de procura por atendimento. Por quê? As unidades de saúde estão fechadas. Não tem atendimento nas unidades de saúde a partir das 7 horas da noite. Então é importante que, para nós diminuirmos esse acúmulo nas emergências, que a gente possa oferecer atendimento terceiro turno, pelo menos, até às 10 horas da noite, no maior número de postos possíveis. Esse é um desafio que a gente precisa enfrentar aí junto com os prefeitos. Não só o terceiro turno, como também o aumento no atendimento da pediatria, não é, secretário? Como está essa parte que também a gente recebe muita queixa dos nossos ouvintes com relação a isso nessa época do ano? Sim, porque as crianças sempre têm uma necessidade maior, o sistema imunológico delas ainda não está funcionando adequadamente e elas facilmente se infectam e transmitem viroses de uma criança para outra. Então, essa claro que é uma preocupação maior. E é o horário em que as pessoas chegam em casa. Chega da escola, ou a mãe chega da escola, ou o pai chega do trabalho, e aí que vão buscar as unidades. Por isso que eu insisto que para esse atendimento é fundamental essa extensão dos horários. Hoje a gente espera, busca, tenta fazer com que os prefeitos, mesmo com as dificuldades financeiras que todos temos, de pelo menos abrir algumas unidades de saúde, por exemplo, nos sábados pela manhã, que é um horário em que as mães podem levar os filhos para tomar as suas vacinas, sem ter que se afastar do horário de trabalho. Isso também é uma outra medida que é bastante útil, né, de muita utilidade para a população. Nós pudéssemos ter unidades de saúde funcionando também aos sábados, pelo menos sábados pela manhã. O senhor sabe, secretário, que eu nunca entendi bem por que os postos de saúde não funcionam aos sábados, porque é o dia em que justamente as mães e os pais têm mais tempo até para levar seus filhos para fazer as consultas. Aqui em Porto Alegre, o prefeito Marquesan prometeu a abertura de postos até mais tarde, já abriu 2, mas eu gostaria de saber do senhor como está sendo a resposta dos prefeitos a esse seu apelo, de um modo geral, no Rio Grande do Sul. Não, é muito difícil. Essa medida que está acontecendo aqui em Porto Alegre, nós não temos assim um conhecimento de que elas estejam sendo realizadas em outros locais.
A dificuldade que as prefeituras, trabalhando com funcionários, com horários pré-definidos, que de segunda a sexta-feira, para funcionar no sábado tem que ter um regime de trabalho diferente, com pagamento de horas diferenciadas, as pessoas que trabalham no sábado não trabalham durante a semana, então sempre tem questões trabalhistas aí que dificultam bastante. Não tem dúvida, você tem toda a razão, nós temos que abrir as unidades. Esse, inclusive, o fato de não abrir aos sábados, o fato de não abrir em terceiro turno, é um dos motivos das baixas coberturas vacinais que a gente está enfrentando. Quer dizer, hoje em dia, a cobertura de vacinas, ela não está nos níveis que nós gostaríamos que estivesse, principalmente entre a população mais jovem, as crianças de idade escolar, pré-adolescentes, adolescentes, que existe um conjunto de imunizações que devem ser feitas e elas não buscam atendimento, não procuram os postos. Um dos motivos é esse. Os postos funcionam nos horários em que as pessoas têm trabalho ou as pessoas têm aula. Então, para nós melhorarmos esses indicadores, há uma necessidade, sim, de abrir, de estender os horários de atendimento e ampliar para sábado. Nós vamos, aos poucos, os prefeitos vão ter que entender essa necessidade e vão estender esse atendimento. Secretário, aqui em Porto Alegre nós estamos num momento em que o estado, que a cidade mais precisa de leitos, nós tivemos recentemente o caso do Hospital Parque Belém, que foi fechado. O senhor vê alguma perspectiva de socorro, de solução para esse problema, para a reabertura do Parque Belém? Vejo, acredito que isso possa ser resolvido nos próximos meses. Havia lá uma dificuldade com o hospital, que é a questão da gestão do hospital, a administração do hospital, que havia muito questionamento da forma como ela estava sendo realizada. Felizmente, isso acho que está superado. Já temos tratativas de entidades que estão dispostas a assumir a gestão dessa unidade. O que falta agora é um acordo entre a família que detém a propriedade, o patrimônio que é de uma família, deles acertarem isso, a parte comercial, a parte negocial. Quando tiver resolvido isso, do ponto de vista de recursos, tanto do Estado quanto do município, não vai haver dificuldade. Nós vamos fazer todo o esforço para voltar a ter aqueles leitos, talvez com uma destinação diferente das que tinha anteriormente. Vai depender muito de como que o gestor municipal entende qual seja a necessidade aqui de Porto Alegre. Mas esses leitos, eles deverão abrir, eu não tenho dúvida que deverão abrir com um novo modelo de gestão. Que modelo seria esse, secretário? E que diferença teria no atendimento em relação ao que era o Parque Belém? Bem, acontece que o Parque Belém, ele vinha funcionando com uma deficiência de funcionários, o número de funcionários era muito reduzido, a infraestrutura do hospital estava com dificuldades, a parte de instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações de esgotamento, tudo isso eram problemas que o hospital tinha, que impedia, inclusive, a ampliação do número de leitos. Mesmo que a direção do hospital, ela sempre tentou fazer o que era possível, mas estava com dificuldades financeiras, muitas ações trabalhistas, número de funcionários insuficiente, fez com que, aos poucos, o hospital fosse reduzindo sua capacidade de atendimento. O que se espera é que, com investimento, com um gestor que queira fazer os investimentos necessários para a recuperação do hospital, nessas questões de logística, de infraestrutura, esses leitos possam novamente ser oferecidos para a população com segurança, né, com aprovação da vigilância sanitária, com alvará de funcionamento. A partir de quando, secretário? Isso, existem negociações que estão sendo feitas entre entidades que querem assumir o hospital, com a família que detém o patrimônio e também com o gestor municipal, com o Porto Alegre. Isso está sendo discutido no Conselho Municipal de Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Quando Porto Alegre tiver consenso de como que deve funcionar esse hospital, o Estado vai participar, porque o atendimento que será feito lá é o atendimento que seria feito em outro local. Então, os recursos são os mesmos, né? E com o fechamento do hospital, houve uma transferência de atendimento para outros locais. Quando ele abrir, retorna.
Nós temos muitas perguntas de ouvintes, a Rosane vai lhe repassar algumas. Rosane. Bom, o secretário Gabardo, tem muitos ouvintes de Charqueadas escrevendo aqui para o nosso programa, mandando mensagens, querendo saber se há perspectiva de reabertura do pronto atendimento de Charqueadas. Pergunta, por exemplo, bom, são tantos os nomes que eu não vou dar para não ficarem com ciúme nossos ouvintes. Mas um dos ouvintes pergunta se o Estado dará alguma ajuda para que Charqueadas possa reabrir o pronto atendimento. E lembra que, infelizmente, o posto teve que ser fechado para pagar uma dívida gigante com o município de São Jerônimo. Esse é o problema. O município de Charqueadas está com parte de todos os seus recursos bloqueados para o pagamento dessa ação judicial que tem com o São Jerônimo. Então, tudo aquilo que o Estado poderia pagar ao município de Charqueadas, parte do recurso fica bloqueado, não chega no município de Charqueadas. Então, isso fez com que o prefeito tivesse que tomar medidas dramáticas de redução de gastos, com cortes de secretarias, demissões de funcionários, e reduções que uma delas diz respeito ao fechamento do pronto atendimento. Isso é ruim, porque o pronto atendimento ele é de responsabilidade municipal. O município recebe recursos do governo federal, recebe recursos do governo estadual para manter esse serviço que é sua responsabilidade. Bem, enquanto existe essa dificuldade financeira, não adianta, não é nem a questão do Estado botar mais dinheiro. Mesmo que o Estado bote mais dinheiro no Charqueado, esse dinheiro vai ficar retido do pagamento dessa ação judicial. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento? Nós estamos transferindo para São Jerônimo, já nos reunimos com a direção do Hospital Ernesto Dornelles, que faz a gestão do Hospital de São Jerônimo, para reforçar o atendimento de São Jerônimo. Hoje ele, naturalmente, já atende boa parte dos serviços, pelo menos serviços de maior gravidade, de urgência e emergência de Charqueadas, já vão normalmente para São Jerônimo. Então nós vamos ampliar o atendimento de São Jerônimo. Se houver necessidade, nós vamos fazer um aditamento ao contrato existente para ampliar o atendimento no pronto atendimento de São Jerônimo e dessa forma poder atender temporariamente os pacientes de Charqueadas, enquanto não se consegue uma solução para essa questão dos bloqueios dos recursos para o município de Charqueadas. Lá nós temos uma unidade que foi, inclusive, reformada recentemente com recursos públicos, a unidade de Charqueadas, já poderia melhorar bastante o atendimento. Nós precisamos aí ter um acordo com a Prefeitura, o valor que o Estado ofereceu foi insuficiente na época para uma instituição que vinha fazendo a gestão dessa unidade. Nós não concordamos com os valores, que eram muito acima do nosso entendimento daquilo que era gasto nesse serviço, mas essa negociação não está fechada. No momento que o prefeito de Charqueadas quiser retomar o diálogo com o Estado, nós estaremos abertos a essa conversa. Até porque Charqueadas deve aumentar bastante aí a sua responsabilidade com atendimento com presídios, né? Vai aumentar o número de presos encharqueados pelo aumento dos estabelecimentos que o Estado e a União vão colocar nesse local. Então, essa também é uma preocupação, o atendimento da população carcerária do município. Secretário, o senhor sabe que apesar da crise do Estado, apesar de atraso de salário, de tudo isso, tem muita gente querendo ser funcionário público. Então, muitas das perguntas que me chegam aqui pelo WhatsApp dizem respeito à nomeação de aprovados em concurso da Secretaria da Saúde. E a pergunta é, alguma previsão de nomeação desses 600 aprovados no concurso? Eu não tenho certeza se são 600 mesmo. O senhor aqui pode me confirmar. Olha, primeiro, tem entre os aprovados, tem vagas que o Estado e que a Secretaria da Saúde acha que não são necessárias. Por exemplo, secretário? Por exemplo, tem 15 advogados para a Secretaria da Saúde. Se nós chamarmos mais 15 advogados para a Secretaria da Saúde, nós não vamos ter nenhum de colocá-los para trabalhar. Nós não vamos ter sala, mesa, espaço. Então, e a PGE também pode fazer esse trabalho, né? Mas acontece que não é para a PGE. Sim, a PGE já faz o trabalho, exatamente. Sim. Nós temos uma consultoria jurídica pequena, mínima, para atendimento, principalmente dessas ações que buscam medicamentos e ações que são feitas contra o Estado, mas nós não teríamos necessidade de contratar mais 15 advogados para a Secretaria da Saúde. Isso é só um exemplo
de vagas que foram abertas ainda no governo passado, que no nosso entendimento, num momento de dificuldade financeira como essa, não teria sentido chamar essas pessoas. Existem outras especialidades, outras atividades que há necessidade. Nós acabamos de chamar agora, recentemente, médicos reguladores, médicos que vão fazer o atendimento do atendimento do SAMU e médicos que vão fazer o atendimento da regulação desses pacientes que precisam ser encaminhados de outros locais para Porto Alegre ou de transferência de um hospital para outro hospital, mesmo no interior do estado, a necessidade de ter médicos reguladores para isso. Então nós chamamos do concurso, agora recentemente, todos os médicos reguladores foram chamados. Boa parte deles não mostrou interesse em ser aproveitado. Nós não tivemos a resposta esperada em relação aos médicos reguladores. De qualquer maneira, todos foram chamados, nós estamos ainda num prazo para isso. Os demais, a tendência é que, pelas dificuldades financeiras do Estado, pela impossibilidade de aumentar os gastos, eles sejam chamados ao final do prazo judicial. Eles têm um prazo para serem chamados, que vence, acredito que seja no final de 2018 ou durante o ano de 2018, eles devam ser chamados nesse prazo, que é aquilo que a legislação estabelece. Antes disso, são poucas as possibilidades e se forem chamados, serão chamados pontualmente, de acordo com a necessidade da Secretaria. Secretário, outra pergunta que é bem recorrente aqui é por que a Secretaria da Saúde não faz vacina, não leva os vacinadores nas escolas, já que tem essa carência de as pessoas levarem as crianças nos postos de saúde. Eu imagino que haja um problema de falta de estrutura para isso, mas eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes. Bom, primeiro, quem faz as vacinas são os municípios. Então, cada município tem autonomia para estabelecer a sua estratégia. Não há um impedimento ou não há falta de orientação da Secretaria. O problema é que os municípios muitas vezes não têm pessoal e não têm equipe suficiente para fazer essa ação nas escolas. E talvez estrategicamente não seja mais adequado. Primeiro, chegando na escola, só pode vacinar uma criança que tenha sido previamente autorizada pelos pais. Não pode vacinar, as crianças não podem ser vacinadas sem autorização. Então, há necessidade de uma comunicação prévia com os pais, autorização dos pais para fazer a vacina. Segundo, e teria que ter a carteirinha também para saber que vacinas aquela criança já fez. Também precisa ter a carteirinha. A carteira de vacina hoje é uma carteira bem complexa, difícil até para um leigo ou um professor, ou uma pessoa que não está acostumado a examinar a carteira de vacina, poder identificar quais são as vacinas que estão faltando no calendário dessas crianças. Isso é uma dificuldade. E a outra é a insegurança que as pessoas têm de que, se acontecer algum problema na vacinação numa escola, de não ter as mínimas condições, né, de atender essa criança caso haja algum problema. Então, numa unidade de saúde, sempre os pais ficam um pouco mais seguros, confiantes do que possa estar acontecendo. E na escola tem essa dificuldade. Secretário, a gente recebe aqui uma informação, repassada aqui para a nossa produtora. O Hospital Vila Nova inaugura hoje mais 33 leitos de retaguarda do SUS, avisou o diretor. Uma boa notícia. Essa é uma boa notícia. O Hospital Vila Nova tem sido um hospital que tem sido um exemplo aqui em Porto Alegre e para o estado do Rio Grande do Sul. Um hospital que tem se colocado sempre à disposição para o atendimento do Sistema Único de Saúde, é um hospital que luta com dificuldade financeira, mas que procura sempre estar ampliando o atendimento, melhorando o atendimento. Eu mando, infelizmente, nós vamos ter uma reunião de secretariado bem nesse horário hoje, no final da tarde. Possivelmente eu não posso estar presente, tá? Estava na minha agenda, inclusive, acompanhar a inauguração desses leitos. Eu cumprimento ao doutor Dalmolin, que tem feito um grande trabalho no Hospital Vila Nova e que tem sido um grande parceiro do Sistema Único de Saúde. Secretário, o senhor não imagina a quantidade de perguntas que está chegando lá para a Rosane
e agora tem o pessoal de Santa Maria. Rosane, qual é a dúvida do pessoal de Santa Maria? Pois é, secretária, antes de fazer a pergunta sobre Santa Maria, eu quero dar o testemunho para o senhor que eu conheço o Hospital Vila Nova. É impressionante lá, apesar de toda a deficiência, né, da estrutura, que obviamente o senhor conhece, a qualidade dos servidores daquele Hospital Vila Nova. A gente tem que aplaudir quem faz o trabalho direito. É verdade, a dedicação dos funcionários e da direção do Hospital Vila Nova é um exemplo para nós. Bom, sobre Santa Maria, secretária, a pergunta é em relação ao hospital regional. Lá foram investidos 50 milhões de reais dos governos estadual e federal e não se tem previsão de quando esse hospital vai ser aberto. O senhor tem uma previsão? Eu tenho uma previsão de tudo que tem que ser feito até a abertura do hospital. Diga lá, então, para a gente ter uma ideia de quando será. A abertura de um hospital é uma coisa muito complexa. Primeiro, nós estamos numa fase de identificação agora. O que vai funcionar nesse hospital? O que nós queremos que funcione no hospital? Para isso, o Ministério da Saúde contratou o serviço do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo para fazer. O Hospital Sírio-Libanês faz planejamentos para o Ministério da Saúde e foi contratado pelo Ministério o serviço do Hospital Sírio-Libanês. Então, eles definiram, estão já na fase final desse trabalho, de definição do que vai funcionar, quais são os atendimentos que nós teremos lá. Eu posso antecipar que nós teremos lá no Hospital Regional Santa Maria um hospital especializado em traumatologia, em neurologia, em recuperação desses pacientes, reabilitação desses pacientes e um grande ambulatório para atendimento de pacientes hipertensos e diabéticos. Então é isso que vai funcionar no Hospital Santa Maria. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos comprar todos os equipamentos e comprar tudo que necessita para o funcionamento de um hospital. Terminada essa fase da entrega do planejamento do Hospital Sírio-Libanês, que nós acreditamos, então, para estabelecer prazos, que nós acreditamos que devam acontecer ainda nesse mês de junho, ou no máximo no mês de julho, isso estará pronto, nós vamos buscar a unidade, ou nós vamos buscar uma entidade que queira fazer a gestão do hospital. O Estado não vai fazer concurso, não vai contratar pessoal para fazer a gestão dessa unidade. Isso está fora do nosso planejamento. Nós não vamos utilizar aquele hospital como uma unidade pública contratando funcionários. Nós vamos passar esse hospital, a gestão desse hospital, para uma instituição que queira realizar esse atendimento e que possa realizar esse atendimento. Nós já temos várias entidades que estão dispostas a assumir o hospital de Santa Maria. Eu não vou antecipar quais são essas unidades para não atrapalhar as negociações, mas eu posso dizer que nós teremos lá uma instituição de muito excelente capacidade técnica, um hospital ou uma instituição que tenha renomado conhecimento sobre a área e que certamente vai fazer um grande trabalho em Santa Maria. Mas a abertura, secretário, assim, para dar uma ideia para o nosso ouvinte, não será em 2017. Olha, a nossa intenção é que ele comece a funcionar já até o final do ano, com algumas atividades, não totalmente, mas nós ainda temos esperança de que até o final de 2017 algumas unidades do hospital já estejam funcionando. Se não acontecer até o final de 2017, que é o que nós estávamos planejando, vai acontecer no início de 2018, isso é certo. Tá certo. Secretário de Saúde do Estado, João Gabardo, muito obrigada pela entrevista. Certamente essa é a primeira de muitas conversas que nós teremos aqui ao longo desse inverno. A Rosane tem ali uma série de perguntas ainda a serem feitas. A gente volta a conversar certamente. Muito obrigada e uma excelente semana ao senhor. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Bom trabalho para vocês. Obrigada.